Labas quebra. Quando você vê carros como esses aqui, algo parece familiar, como se você já conhecesse eles. Se você teve a sorte de ganhar um carro de controle remoto nos anos 90, as chances eram dele ser esse robô Transformer ou esse que só faz curva dando ré e só vai pra frente quando você aperta um único botão que tinha no controle. Então, vamos fazer um exercício de memória. Você é criança, o ano deve ser 93, 94. É sexta-feira de noite, é dia de filme, e seus pais alugam um VHS, Exterminador do Futuro 2. Você tá lá assistindo de boa, sem entender muito bem o que tá acontecendo, até que chega esse momento do filme, e de repente a tela prende sua atenção e você para e pensa: eita, vai que tá carrinho da hora isso na tela, velho. Depois do filme, você provavelmente ficou pensando: por que esse carrinho era tão maneiro? Por que ele era tão diferente? Nós aqui também fizemos essa pergunta quando recebemos essa coleção para a reforma, e para respondê-la, vamos precisar viajar no tempo. Você está caminhando em Akihabara e entra em lojas como a RC Champ. As prateleiras brilham aos olhos com caixas e peças. Você nota carros preparados, com suspensão à mostra, diferenciais, sistema de freio e embreagens, mas do tamanho da palma da sua mão. Para uma geração de japoneses, os altos modelos deixavam de ser brinquedos caros e se transformavam em máquinas esportivas complexas. Durante as duas últimas décadas, fabricantes como Tamiya e Kyosho transformaram o automobilismo rádio-controlado em algo que estava perigosamente próximo da engenharia de corrida real, mas em miniatura. Esses carros deveriam ser construídos, ajustados, modificados e colocados à prova. Foi nesse ambiente que surgiram os projetos que hoje parecem absurdos de tão sofisticados. Carros 4x4, sistema de suspensão independente, motores elétricos cada vez mais potentes e chamativos, motores de combustão em miniatura rodando com nitrometano. O resultado foi uma espécie de corrida tecnológica em miniatura. O automobilismo não nasceu nos anos 80. O primeiro modelo foi uma Ferrari 250 LM da empresa eletrônica Giocattoli, feita na Itália. No Japão, a Kyosho começou a vender carros radiocontrolados em 1970 com o lançamento do Dash One, reconhecido pela indústria como o primeiro automodelo radiocontrolado produzido no Japão. Ainda engatinhando, toda a tecnologia se desenvolveu muito rapidamente, com o rampante parque industrial japonês, sendo o motor do avanço tecnológico global, especialmente com a miniaturização de componentes, trazendo a evolução das baterias recarregáveis de níquel-cádmio, dos transistores e dos sistemas de rádio, cada vez mais potentes e leves. Tornou possível colocar cada vez mais tecnologia dentro de um pequeno chassi. Foi então que outra empresa japonesa entrou definitivamente na história, a Tamiya. Conhecida originalmente pelos modelos estáticos extremamente detalhados, a empresa lançou em 1976 o Porsche 934 Turbo RC em escala 1:12. O modelo foi tão importante que a própria Tamiya o descreve como o produto que desencadeou o grande boom dos carros radiocontrolados da empresa. Existe uma característica curiosa na indústria japonesa de modelos. Diferente de seus concorrentes globais, que focavam em produtos mal finalizados, mas já montados, os japoneses queriam fazer algo que funcionasse bem, com nível de qualidade de produção nunca visto antes, o que permitia que os produtos fossem enviados desmontados. Com esse nível de precisão, não haveria necessidade de ajustes, sendo montados com sucesso até mesmo por crianças. Esse detalhe ajudaria a explicar o que aconteceria na década seguinte. Nos anos 80, o automobilismo elétrico off-road explodiu, iniciando a era dos Racing Buggies, que eram diferentes de todos os modelos que existiam no mercado. Não só corriam, eles podiam saltar, além de bater e capotar, passando por pedra, atravessando terra e areia. A Tamiya foi especialmente importante porque conseguiu transformar a engenharia em produto cultural. Seus modelos tinham uma característica difícil de ignorar: eles eram desejáveis. A embalagem era parte da experiência. Os desenhos mostravam o carro saltando, derrapando, atravessando terrenos impossíveis. Os nomes pareciam saídos da história em quadrinhos, como Grasshopper, Hornet e Avante. O Avante, lançado em 88, tornou-se um dos modelos mais icônicos da marca e permaneceu em produção durante 8 anos. Era relativamente simples, resistente e divertido. E justamente por isso, ele não precisava ser o carro mais sofisticado do mundo. Precisava fazer uma criança pensar: eu quero montar isso. E depois, o que acontece se eu mudar isso? Essa segunda pergunta talvez é a mais importante de todas. Se a Tamiya ajudou a popularizar o automobilismo, a Kyosho tinha uma relação particularmente forte com a competição. Começando em 82, veio o Scorpio, o pioneiro.
sendo o primeiro dos bugs a chegar no mercado. Em 84, foi a vez do Progress 4WD-S, que introduziu uma solução particularmente ousada, 4 rodas direcionais em um automodelo, uma ideia inspirada nos próprios automóveis. Então veio o Watchman, em 85. O projeto apareceu no primeiro campeonato mundial de bug elétrico, realizado nos Estados Unidos naquele ano, e rapidamente colocou a Kyosho entre os protagonistas da competição. Ao sentar na mesa com os grandes players, a Kyosho entendeu o jogo do mercado. É aqui que os anos 80 ficaram particularmente interessantes. Enquanto a indústria automobilística japonesa real avançava rapidamente, seus equivalentes em miniatura também começavam a experimentar. Os carros gradativamente se tornaram mais tecnológicos, com opções de chassis mais rígidos, suspensões com múltiplos pontos para link, diferenciais complexos, transmissões 4x4 deslizante e materiais como alumínio e fibra de carbono trazendo leveza e rigidez. Tudo isso começou a aparecer em escala reduzida. O automodelismo competitivo começava a funcionar como um pequeno laboratório de engenharia. A década de 90 acrescentou uma nova camada à história. A eletrônica começou a ficar mais sofisticada e inteligente, com rádios ficando menores e servos mais precisos. Os controladores eletrônicos de potência substituíram soluções mais primitivas. Cronometragem e telemetria começavam a entrar nesse universo. Em 93, por exemplo, a Kyosho apresentou o Lap Boy System, um sistema eletrônico de cronometragem para automodelismo. É aqui entram os elementos que muitas vezes passa despercebido, mas fundamental: Futaba. A Futaba foi uma das empresas que ajudou a definir o padrão de controle remoto moderno no modelismo como um todo. Se a Tamiya e Kyosho eram responsáveis pelos carros, a Futaba era responsável por algo igualmente crítico: conexão entre piloto e máquina. Os sistemas de rádio da Futaba evoluíram junto com o hobby, trazendo mais estabilidade de sinal, precisão nos comandos e confiabilidade, e um ambiente onde a interferência e perda de controle podem significar um carro ou um avião destruído em segundos. A Futaba ajudou a transformar o automodelismo em algo que não dependia apenas da mecânica, mas também do controle fino, da resposta imediata e da confiança absoluta no sinal. Se os bugs elétricos eram a porta de entrada, os bug nitro em escala 1/8 maiores, movidos por motores a combustão, eram praticamente a Fórmula 1 em miniatura. E a Kyosho tinha o desejo de vencer. Em 87 surge o Burns 4WD, desenvolvido para disputar o campeonato mundial da categoria. O projeto utilizava um chassi de base plana e transmissão por eixo com 3 diferenciais. Mas a verdadeira revolução chegaria alguns anos depois. Em 1991, nasce o Kyosho Inferno. O projeto incorporava todo o aprendizado em uma nova filosofia: maior resistência, centro de gravidade mais baixo e geometria de suspensão e alinhamentos aprimorados. E depois de toda essa trajetória, em 1992, o resultado finalmente chegou, com o título mundial da IFMAR. E o que aconteceu depois é quase um absurdo: uma total dominância da Kyosho por mais de 10 anos. O Inferno transformou-se em uma das linhagens mais vitoriosas da história do automodelismo. Mas por que justo no Japão essa evolução aconteceu? É tentador responder, porque os japoneses são boa em tecnologia, mas a resposta é muito mais interessante. Durante o pós-guerra, o Japão construiu uma indústria baseada em precisão, miniaturização, produção em massa e melhoria contínua. Ao mesmo tempo, o Japão desenvolvia uma cultura muito forte em torno de hobbies técnicos: modelismo, eletrônica, fotografia, mecânica, trens, rádio, robótica. Esses mundos acabavam se misturando. Uma criança podia começar montando um modelo, depois desmontar, modificar, criar suas próprias peças e, quem sabe, acabar competindo. O hobby deixava de ser só sobre comprar alguma coisa pronta. Você podia abrir, entender, modificar e construir. Era uma forma de interagir com a tecnologia e não apenas consumi-la. Talvez a relação japonesa com objetos ajude a explicar por que alguma dessas máquinas parece ter adquirido uma personalidade própria. O Japão possui uma longa tradição cultural, na qual a fronteira entre o mundo humano e o mundo dos objetos pode ser muito mais permeável do que na visão ocidental moderna. Um dos conceitos associados a essa tradição é o dos Tsukumogami, ou animismo. Objetos antigos que, segundo as tradições, podem adquirir uma dimensão espiritual. Não é algo tão simples, mas existe sim uma tradição de atribuir agência, personalidade ou significado espiritual a coisas que, para uma visão puramente utilitária, seriam apenas objetos. Isso se reflete na cultura pop, como, por exemplo, Pokémon em forma de chaveiro, Pokémon em forma de saco de lixo. O respeito e esforço dedicados criam uma pergunta fascinante: o que acontece quando essa cultura encontra uma máquina projetada para ser montada, cuidada e aperfeiçoada? Talvez o resultado seja algo próximo de uma relação entre pessoa e objeto do que simplesmente entre consumidor e produto. As 2 últimas décadas do século passado foram mágicas para o automobilismo, para o automodelismo. Uma
tempestade perfeita de revoluções, circuitos e baterias evoluíram, motores ganharam força, a fabricação de precisão se tornou acessível. Enquanto a Tamiya transformava o hobby em fenômeno cultural, a Kiyoshi levava a engenharia da pista ao limite. Foi ali que uma geração inteira aprendeu uma máquina... Passa aqui, ó. Vai, passa. Aqui, ó.